O deputado Danilo Forte, presidente da Comissão Especial da Câmara que analisa o Pacto Federativo, vai mediar, dia 20 deste mês de maio, quarta-feira, no auditório Petrônio Portela do Senado, um debate sobre o Pacto Federativo, a convite do presidente do Senado, Renan Calheiros. Já confirmaram presença os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, de Alagoas, Renan Filho, do Espírito Santo, Paulo Artung, e do Maranhão, Flávio Dino. O deputado Danilo Forte participa com a gente desta edição do Palavra Aberta e explica melhor que bandeiras serão capazes de promover a união entre governo federal, estados e municípios. É um desafio muito grande, né, deputado? Pouco antes do início do programa, o senhor dizia que essa concentração de recursos nas mãos da União vem desde os tempos da coroa, praticamente desde os tempos do descobrimento do Brasil, né? O Brasil, na sua própria formação, sempre foi um Estado muito unitário, muito focado numa decisão de poder centralizada. Foi assim no Império, foi assim na Primeira República e nas ditaduras também, tanto Vargas como a ditadura militar, houve uma concentração de poder muito grande. A Constituinte tentou um pouco equalizar essa distribuição, mas em função das crises econômicas que se sucederam logo após a Constituinte, a crise econômica com a inflação galopante no final do governo Sarney e a necessidade da estruturação do real, fez com que fortalecesse novamente exatamente essa concentração. E agora o grande desafio é encontrar uma equação que viabilize o que é a obrigação de Estado, Estado como instituição, né? Estado que englobando os poderes da República no governo federal, nos governos de Estado e nas prefeituras, entre os entes diferenciados, e dentro dessas obrigações, como ter a garantia dos recursos mínimos para poder viabilizar uma qualidade de vida melhor no exercício pleno de cidadania. Porque, deputado Danilo Forte, a gente sabe, desde que a gente, acho que engatinha, né, que quem está na ponta conhece as necessidades, né? Então é aquela velha história, a dona de casa sabe muito mais como é que organiza a casa do que o prefeito, o vereador do estado. No nosso caso aqui, o município sabe muito bem, o prefeito sabe muito bem das suas necessidades. Essa concentração de recursos nas mãos da União já não passa do tempo de mudar, de se alterar essa ordem? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa crise, como diz o chinês, crise é oportunidade. A gente tem que aproveitar essa crise exatamente para sair dela com um ganho de qualidade. Esse ganho de qualidade pode se dar no exercício pleno da cidadania, pode se dar num enfoque do papel indutor do Estado para a solução dos problemas, tanto da harmonia social, como do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento econômico, e no fortalecimento exatamente do exercício da cidadania, que se dá onde as pessoas moram. E hoje, 85% da população brasileira mora nas cidades. O Brasil hoje é urbano, diferentemente do Brasil de 20, 30 anos atrás, que ainda a parcela considerável do Brasil morava na zona rural. Diante disso, as demandas também cresceram. Há um maior nível de conscientização pela comunicação, né? Está aí a internet na casa de todo mundo, está aí os meios de comunicação hoje levando informação para todo mundo. Isso aumenta, né, a necessidade e a vontade de ter um maior equilíbrio no crescimento regional, diminuindo as distorções de desenvolvimento regional no Brasil, que são muito concentradas sul-sudeste e um pouco no centro-oeste, em detrimento das regiões mais pobres, concentradas no norte e nordeste, e o enfoque com que o governo federal olha para essas regiões. Porque, por exemplo, de transferência do governo federal, tem cidades do Brasil que tem transferência per capita, aquilo que vai do governo federal para o município, e superior a R$10 mil por habitante. Enquanto que boa parte dos municípios do Norte e do Nordeste recebem, inclusive, ainda menos de R$100 por habitante de transferências do governo federal. O que mostra uma valorização, inclusive, diferenciada do brasileiro. E o brasileiro do Norte, do Sul e do Centro-Oeste é tão brasileiro quanto qualquer um outro. E tem os mesmos tipos de demanda e ansiedades e vontades. O que a gente quer? Uma boa saúde, uma boa educação, uma condição de trafegabilidade. Hoje um problema sério no Brasil é a questão de iluminação pública nas cidades do interior. As prefeituras... Até por uma questão de segurança, né? Exatamente. Não é só por conforto, é por segurança. Que influencia, inclusive, na questão da segurança, no direito de ir e vir. Mas hoje, devido à remodelação do marco regulatório da energia elétrica no Brasil,
com a desconcentração que houve e a privatização do setor, o que é que aconteceu? As companhias deixaram a iluminação pública de lado e as prefeituras não têm como marcar. Agora, deputado, ninguém que eu saiba gosta de abrir mão de poder ou de recursos, que neste caso da questão do Pacto Federativo são duas categorias que praticamente se confundem. O que fazer para convencer, por exemplo, autoridades, governo federal, etc., etc., a abrirem mão e dizerem não? Estados e municípios têm direito a mais recursos, até porque eles vão gerir melhor esses recursos, que parece ser o desejo geral de quem participa desse debate. Eu acho que primeiro é a compreensão do Brasil que nós estamos vivendo, e essa compreensão precisa ser conscientizada em todos os entes e em todas as pessoas que têm poder de decisão. A solução da crise está na política, a solução da crise não está em outro setor. É na política que nós temos que resolver a nossa crise. E as manifestações populares, elas colocam com muita veemência uma questão política, da representação, da busca de uma identidade maior do cidadão com os gestores, né, do eleitor com o eleito, e, ao mesmo tempo, uma insatisfação naquilo que diz respeito aos seus direitos individuais, que são exatamente educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, geração de emprego e tal. Dentro disso aí, o que é que precisamos fazer? Fazer a compreensão política do momento que nós estamos vivendo e construir uma alternativa que melhore essa cidadania a partir de uma revisão desse quadro tributário. Eu acho que a grande vitória da nossa Comissão Especial do Pacto Federativo será dar ao país um novo modelo tributário. Um modelo tributário que consiga descentralizar as arrecadações, porque no país só se descentraliza os impostos que são compartilhados, aqueles impostos que são exclusivos da União, ela não descentraliza, é onde exatamente ela faz a desoneração fiscal, são nos impostos compartilhados, principalmente imposto de renda e imposto sobre o produto industrializado, e nas contribuições sociais, na contribuição sobre o lucro, ela armazena, ela coloca toda ela no seu cofrinho e faz distribuição, muitas vezes distorcida, de programas de governo. Por exemplo, não tem sentido um governo no Brasil sair distribuindo carro-pipa ou moto niveladora com a prefeitura. Até porque nós, lá no Nordeste, a nossa prioridade é máquina perfuratriz para cavar poço. E agora, de novo, no próximo semestre, com a baixa intensidade das chuvas, que não recuperou a água armazenada nas barragens e nos açudes, nós vamos ter de novo os mesmos problemas que nós vimos no ano passado. Ter soluções de longo prazo, não do imediatismo do carro-pipa, sem abrir mão da necessidade, que às vezes é imediata, de se colocar água na casa das pessoas que estão sofrendo com a seca. Mas também não resolve porque ou você faz em escala, um carro-pipa, uma andorinha só não faz verão. Então, quer dizer, ou você faz um trabalho em escala, planejado, ou você não consegue realizá-lo plenamente. E essas distorções das políticas públicas é que muitas vezes faz com que se crie políticas em Brasília que a correspondência da parceria nos entes não se viabiliza. Por exemplo, o programa Saúde da Família, belíssimo. Inclusive foi muito importante para a redução da mortalidade infantil no Brasil. Parabéns. Só que hoje, com a evolução da crise, o que aconteceu? A transferência da União no programa Saúde da Família é de apenas R$ 9.000 por equipe. Em R$ 9.000 por equipe, você não consegue contratar nem sequer um médico, porque o médico do Mais Médico hoje é no mínimo R$ 10.600. Então, o que é que acontece? Os municípios não têm como marcar com o programa. Por quê? Porque você tem que ter um médico, um enfermeiro, o auxiliar, o transporte, o motorista, a infraestrutura mínima de logística para poder funcionar a equipe. Então, não adianta você muitas vezes ter um programa muito bem elaborado, que pode dar resultados positivos, como esse já deu na nossa história, foi importante nesse dado momento, mas você tem que garantir a sustentabilidade do programa, porque senão você vai criar uma frustração, em vez de criar uma esperança de melhor qualidade de vida para a população brasileira. Deputado, só para encerrar, nosso tempo está praticamente esgotado, queria só saber se o senhor concorda com uma opinião minha. Eu acho que a expressão pacto federativo, ela tem seu melhor sinônimo é a reforma tributária. O senhor acha que esse pacto federativo, esta reforma, ela se assemelha em que medida à reforma política? A meu ver, ela é tão ou talvez até mais importante do que a reforma política que está em curso aí. No que diz respeito às necessidades do dia a dia das pessoas, ela é mais próxima, porque ela diz respeito ao exercício da cidadania. No que diz respeito à organização da sociedade, a reforma política é mais importante. E as decisões são tomadas na reforma política.
É lógico que se a gente tiver uma reforma política que dê uma maior proximidade entre o eleito e o eleitor e que haja uma vinculação de cobrança maior e uma transparência maior na construção desse mandato, nós vamos ter casas legislativas e vamos ter gestores mais comprometidos com essa eleição. E é bom que esses dois debates andem juntos. Né? Com essa população que elegeu. Por isso, inclusive, na Câmara Itinerante, nesse programa criado pelo presidente Eduardo Cunha, nós estamos, inclusive, fazendo um debate conjunto, tanto do Pacto Federativo, que é a harmonização entre os entes da federação, municípios, estados e o governo federal, como também da reforma política, porque eles se complementam no que diz respeito a uma melhor qualidade de cidadania para a família brasileira. Deputado Danilo Forte, PMDB do Ceará, parabéns pelo trabalho. Vamos acompanhar, só para lembrar, esse debate sobre o Pacto Federativo será no dia 20 deste mês de maio, quarta-feira, com transmissão, inclusive, pela TV Senado. Né? Se a TV Câmara quiser transmitir, também será muito bem-vinda. Com certeza. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.